Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Dando continuidade à leitura do Livro dos Médiuns, estamos hoje no capítulo 24, como distinguir os espíritos bons e maus, no item 267, subitens 17 ao 21º. Kardec e os espíritos superiores continuam nesses subitens a oferecer recursos para que se possa distinguir os espíritos bons e maus, baseando-se em valores morais universais. Os valores morais universais são os que se enquadram dentro da dimensão moral do ser humano e que são necessários para se viver em sociedade de forma harmônica e pacífica, em qualquer lugar do universo. Eles se aplicam tanto para os espíritos quanto para nós, encarnados. É uma matéria que nos ajuda a entender melhor não só o mundo dos espíritos, como também o nosso mundo encarnado. E mais do que isso, a refletir sobre nós próprios, como estamos agindo, e em que classe e ordem de espíritos estaremos automaticamente enquadrados ao deixarmos este plano físico. Então, leitura do 17º subitem. Os espíritos bons só ensinam o bem. Toda máxima, todo conselho que não for estritamente conforme a mais pura caridade evangélica não pode provir de espíritos bons. Todos nós temos uma concepção particular do que significa caridade, como praticar, né? E estamos percebendo, durante os nossos estudos, que dentro do Espiritismo, a caridade, como um conceito moral universal, vai um pouco mais além dos conceitos comuns. Tanto que aqui ela está sendo chamada de caridade evangélica. O Espiritismo ensina que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E em todos os seus ensinamentos, o Espiritismo aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E qual seria um exemplo prático dessa caridade evangélica? Nas palavras de Divaldo Franco, ela pode ser praticada através da paciência, da tolerância e pelo grande trabalho de repetir pela milésima vez o mesmo ensinamento com o entusiasmo da primeira vez. É assim que os bons espíritos despertam os indivíduos da ignorância, levando-os um passo além do que se encontravam antes. E ainda segundo Divaldo, a caridade no Espiritismo, olha só que coisa bonita, é o coroamento ético-moral, filosófico, psicoterapêutico da grande ciência de investigação de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. 18º subitem. Os espíritos bons só dão conselhos perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa a presença de um espírito estreito e, portanto, pouco digno de confiança. Isso quer dizer que devemos ficar prevenidos com qualquer tipo de proposta que nos afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza em qualquer área. Por exemplo, podem haver espíritos pseudo-sábios que venham a propor procedimentos espirituais mirabolantes
que nada tem de científico, para o tratamento e cura de doenças físicas e psíquicas, muitas vezes contrariando os procedimentos médicos tradicionais. É bom lembrar que os centros espíritas sérios oferecem assistência espiritual para pessoas que estejam com problemas de saúde, mas sempre enfatizando que essa assistência é auxiliar e não substitui de forma alguma o tratamento médico convencional. O Espiritismo assiste, a medicina trata. 19º subitem. Os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, ainda se revelam por sinais materiais que a ninguém poderão enganar. A ação que exercem sobre o médium é às vezes violenta, provocando movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva que contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons. Muitos espíritos imperfeitos, ignorantes e mesmo malignos chegam ou são trazidos às casas espíritas para receber orientação, um trabalho de caridade evangélica, para com eles, espíritos, e para com os assistidos encarnados, ligados, dominados por eles. Muitos chegam a contragosto e se manifestam com essa agitação febril e convulsiva descrita, denunciando, condenando, falando mal de todas as pessoas. Os médiuns mais experientes, que lhes dão passagem, assim como os orientadores que com ele dialogam, procuram conter essa agitação desagradável, bem como o uso de palavras vulgares. Para isso, existem técnicas ensinadas nos cursos de desenvolvimento mediúnico. 20º subitem. Os espíritos imperfeitos aproveitam-se frequentemente dos meios de comunicação de que dispõem para dar maus conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade entre os que lhes são antipáticos. Principalmente as pessoas que podem desmascarar a sua impostura são visadas pela sua maldade. As criaturas fracas, impressionáveis, tornam-se alvo do seu esforço para levá-las ao mal. Usam sucessivamente os sofismas, que são aqueles argumentos ardilosos, os sarcasmos, as injúrias e até as provas materiais do seu poder oculto para melhor convencê-las, empenhando-se em desviá-las do caminho da verdade. Essas criaturas fracas, impressionáveis, que se tornam alvo da ação de espíritos imperfeitos, podem ser médiuns. Aí seriam os médiuns orgulhosos, pouco desenvolvidos moralmente, que com esses espíritos se afinizam. Mas podem ser pessoas que, por diversos motivos, dentre eles a lei de causa e efeito, estejam colhendo os frutos amargos de experiências que tiveram nesta ou em outras vidas. Deus permite que as pessoas se deparem com os maus espíritos, porque mesmo do pior dos ensinamentos, sempre se pode aprender a colher algo de útil. É importante que se aprenda e guarde apenas o lado bom e belo dessas lições amargas para que elas não se repitam. E vamos ao 21º subitem, que é o último dessa leitura. Os espíritos dos que tiveram na Terra uma preocupação exclusiva, material ou moral, se ainda não conseguiram libertar-se da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas. Carregam parte dos preconceitos,
das predileções e até mesmo das manias que tiveram aqui. Isso é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. O fato dos espíritos se manterem com uma preocupação material, exclusiva e pessoal é até fácil de compreender. Apego ao dinheiro, essas coisas assim. Mas existem espíritos que abandonam a Terra e que continuaram adotando uma postura moral de desconsideração aos interesses do meio ambiente, dos animais. Outros continuam adeptos do aborto, da eutanásia, da perseguição aos indivíduos que têm uma crença religiosa diferente da sua. Haja vista a intolerância e as perseguições religiosas do passado, bem como as que acontecem até os dias de hoje. O espírito Odilon Fernandes, no livro Conversando com os Médiuns, psicografia de Carlos Bacelli, ele escreve, abre aspas, na lida com os desencarnados, o médium necessita saber que está lidando com espíritos fora do corpo, homens sem o veículo físico de manifestação, a quem a morte não santificou e nem alterou de imediato a natureza de seus pensamentos. Entre encarnados e desencarnados, deve-se estabelecer uma parceria consciente com objetivos que transcendem todo e qualquer interesse material. E fecha aspas. E eu acrescentaria também os interesses morais particulares que levam a essas coisas terríveis, né, que nós acabamos de falar agora há pouco. E assim terminamos a leitura do item 267, dos subitens 17º ao 21º. Na próxima semana, se Deus assim o permitir, será feita a leitura dos subitens 22º até o 26º. Que a paz de Jesus continue com todos nós, agora e sempre.